Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 16 de novembro de 2011. Como sempre, peço que vocês estiverem me vendo e me ouvindo de acordo aí, por favor, confirmem para mim lá no chat para a gente poder continuar a transmissão com tranquilidade aí, tá certo? Bom, gente, tivemos então no pregão de ontem, mercado americano bastante volátil. Tivemos aí uma alta de 0,1% aproximadamente, então realmente o mercado chegou a trabalhar o dia todo dentro de uma consolidação. Chegamos a subir, a cair no começo do pregão, fizemos mínima em relação ao dia anterior. Depois acabamos subindo, cedendo de novo no final, então trabalhamos bastante consolidados. Vou mostrar para vocês o mercado americano no dia de ontem. Tá? Então, na segunda-feira tivemos o quarto menor volume do ano, então foi realmente muito difícil. Quem estava aí, os poucos heróis da resistência que ficaram aí com a gente operando na segunda-feira, pouquíssimas oportunidades, então mercado com volume muito baixo, com pouquíssima movimentação, então foi realmente complicado, foi realmente difícil, tá certo, gente? Então, para o dia de hoje, a gente pode aguardar uma abertura sem grandes movimentações, tá? Então, uma vez que ontem o mercado acabou praticamente no 0 a 0, altamente volátil, caiu um pouco, subiu um pouco, então hoje a gente deve abrir mais ou menos sem movimentação. Nós temos de notícias para o dia, nós temos às 11h30, temos dados da inflação ao consumidor, às 12h15 nós temos dados da indústria e às 13h30 estoques de petróleo. Então, repetindo, às 11h30 dados de inflação ao consumidor, às 12h15 temos dados da indústria e às 13h30 temos estoques de petróleo, certo? Então, esses são os horários que podem ter aí maior movimentação ocasionada por notícias, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar com os gráficos então. Aqui nós temos na tela, vocês estão visualizando agora, IBOV, período diário. Então a gente teve na segunda-feira um pregão de pouquíssima movimentação. Vocês podem visualizar aqui, vou colocar o painel de volume visível. Então vocês podem visualizar que a gente teve um volume muito baixo. Tivemos aqui um volume de apenas 2,9 bi, tá? Então não conseguimos nem atingir aí os 3 bi no dia, pouquíssima movimentação, não fizemos nem máxima nem mínima, então foi um pregão aí que praticamente a gente pode esquecer, pode deixar de lado, não trouxe muito movimento, muita volatilidade aos mercados, certo? Então, pessoal, como eu disse, a gente pode ir para qualquer um dos lados, tá? Então hoje não tem muita definição, o mercado lá fora não está ajudando muito a definir nada, então a gente pode estourar para qualquer lado, está realmente muito difícil de fazer alguma leitura um pouco mais coerente do mercado, tá? Então a gente vai ter que aguardar, vai ter que manter a tranquilidade, fazer a coisa certa, como sempre, e aguardar aí uma possibilidade um pouco mais clara, aguardar uma definição da tendência, tá certo? Então vamos lá, vocês veem aqui Bovespa diário, como eu disse para vocês. Temos então um pregão com muito pouca volatilidade. A gente pode até traçar aqui as máximas e mínimas. 58.716 a máxima, 58.013 a mínima. Porém, bem na verdade, gente, isso aqui não vai mudar muita coisa para a gente, tá? Uma vez que foi um pregão com muito pouco volume, então o correto mesmo seria a gente trabalhar com as máximas e mínimas lá da sexta-feira. Mais correto ainda é trabalhar com este fundo aqui, tá? Então com aí um pouquinho mais de tranquilidade para saber montar as operações com mais consistência, tá? Então, rompendo aqui 58.747, a gente passa a ter o objetivo aqui no 59.616 e depois nós temos aqui, perdão, acabei marcando o valor errado. Agora sim, depois nós temos aqui 59.901. Por minha conta, arredondando para 60 mil pontos. Então esse é o nosso Ibovespa diário, como eu disse, rompendo 58.747, alvo lá em 59.616, depois lá em 60 mil pontos, tá? Se por acaso aí perder esses 57.201, aí sim o mercado pode lá testar essa região aqui dos 56.099. Depois nós temos 53.188. Finalmente temos aqui
51.800, 50.000 e assim por diante. Aí já estamos falando aí para médio prazo. Tá? Então, para curtíssimo prazo, perdendo aqui 57.201, deve vir testar essa região aqui dos 56.099, que é o fundo anterior. Tá? Mercado americano, índice Dow Jones, trazendo para vocês então, como eu disse ontem, pouquíssima movimentação no final das contas, subiu um pouco, caiu um pouco, acabou fechando no 0 a 0 com 0,14 de alta, então mercado bastante volátil, mas no final acabou movimentando pouco, acabou fechando praticamente no 0 a 0 com 0,1 de alta, tá? Então, mercado americano também bastante consolidado, e a gente tem aqui essa mínima, deixa eu marcar para vocês aqui, agora sim, nós temos esta mínima aqui, que é 12.000 pontos, 12.001 pontos, tá certo? Então, exatamente aqui, 12.000 pontos. Perdendo 12.000 pontos, a gente deve vir buscar essa região aqui dos 11.737, que é exatamente aqui, tá? Então, perdendo 12.000 pontos, a gente deve vir testar aqui 11.737. Se por acaso rompermos este ponto aqui, o mercado lá, que é exatamente 12.187, a gente monta um pivô de alta e daí o mercado deve vir buscar aqui essa região dos 12.284 pontos. Tá? Então o mercado americano também, num período de bastante indecisão, bastante complicado aí, a análise do mercado americano no dia de hoje. Como eu disse, pode acontecer qualquer coisa. Os futuros lá fora agora trabalhando aí numa leve queda, deixa eu atualizar para vocês. Está demorando para atualizar aqui, só um minutinho. Vamos reconectar. Agora sim, trabalhando aí com uma leve queda de 0,4%, 0,44%. Observando aqui no diário, a gente chegou a fazer mínima já em relação a ontem, depois subiu de novo, nós estamos lá deixando invertido. Então, pregão altamente volátil, tá, gente? Lá fora também, nessa abertura dos futuros, pelo menos na madrugada, a gente chegou a fazer uma mínima, agora subimos, fizemos máxima do dia, caímos tudo de novo, então, pelo jeito lá, ninguém tem a menor ideia também do que vai acontecer, tá certo? O nosso índice futuro aqui está trabalhando em leve queda, tá certo? Então aqui dentro dos... Agora sim. Em leve queda, chegou a perder a mínima em relação à segunda-feira, que é 58.320. Então perdeu aqui por pouco essa mínima. Temos como máxima aqui 59.200. Se romper 59.200, a gente passa a ter o objetivo em 60.130, depois aqui em 60.590. Como eu disse, perder essa mínima aqui de sexta-feira não significa, de segunda-feira, perdão, não significa muita coisa, né, gente? O pregão foi de um volume absurdamente baixo, então não teve nem muito que a gente fazer. Se por acaso a gente perder essa mínima aqui, 58.080, aí sim, acredito que a gente deve lá testar esses 57.520 pontos, tá? Então, gente, totalmente indeciso o pregão no dia de hoje, tá? Sem direção, não tem nem o que falar nessa abertura. Temos que aguardar momentos aí com a movimentação um pouco mais clara, um pouco mais segura para a gente poder definir alguma coisa. Por enquanto, tudo indefinido, tá? Então, vamos às recomendações do dia. Temos para compra BBAS3, Banco do Brasil, trabalhando com uma alta bastante consistente aqui lá na segunda-feira. Os poucos ativos que movimentaram foram os bancos. E a gente tem aqui um ponto interessante aqui no 25,65, tá? Então um pouquinho acima da máxima lá de segunda-feira. Então dá para a gente trabalhar com esse 25,65. Se romper 25,65, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$26. E se por acaso romper os R$26, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 26,30. Então esse é o Banco do Brasil, código BBAS3. Se romper 25,65, a gente passa a ter alvo lá em 26, depois em 26,30. Tá? Além do Banco do Brasil, nós temos Bradesco, BBDC4. Então aqui está o Bradesco, também trabalhando com uma alta bastante consistente, acabou cedendo no final, mas também isso pode ser explicado em parte pelo feriado. Ninguém queria ficar posicionado para o feriado, principalmente com a alta volatilidade que a gente tem enfrentado aí nos últimos pregões, né?
Então, se por acaso romper aqui esses 31,47, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 32,15, tá? Então, Bradesco, rompendo 31,47, passamos a ter objetivo aqui na região dos 32,15, tá? Temos também a Gol 4, também dando um belo sinal de compra aqui no diário, também voltando um pouco no final, mas pode ser explicado em função da falta de volume, o feriado, enfim. Se por acaso romper a máxima aqui de 14,38, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 14,90. Então essa é a Gol, código dela Gol 4, rompendo 14,38, objetivo aqui na região dos 14,90, tá? Além da Gol, nós temos a Hipermarcas. Continuamos interessados na compra da Hipermarcas. Se por acaso romper aqui esses 8,35, que é a máxima lá de sexta-feira, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos 8,90, tá? Então dá até para arredondar aqui, objetivo aqui em R$ 9,00, tá? Então, Hipermarcas HYP3 rompendo 8,35, objetivo aqui na região dos R$ 9,00, tá? Aí, se por acaso romper os 9, a gente passa a ter objetivo aqui em 9,83 e depois aqui na região dos R$ 10,00, tá? Isso já um prazo um pouco maior aí. Então, para hoje, rompendo 8,35, a gente abre esse espaço para vir testar aqui os R$ 9,00, a média do gráfico diário, tá? Além da Hipermarcas, nós temos JBSS3, trabalhando com altas muito consistentes lá na segunda-feira. Se por acaso romper aqui essa região dos 5,50, ela fica muito bonita. Eu vou passar para um gráfico semanal para vocês poderem visualizar um pouco melhor. Ela monta um pivô de alta aqui no semanal, então pode ficar muito interessante, tá, pessoal? Primeiro alvo aqui na região dos 5,66, depois o segundo objetivo dela aqui na região dos 5,93, tá? Então essa é a JBS, o código dela é JBSS3, rompendo 5,50, temos alvo lá em 5,66, depois em 5,93, tá? Temos aqui também a Marfrig, MRFG3, vocês podem ver a Marfrig também subindo forte. Vou colocar no semanal para vocês também, marcando a máxima aqui lá de sexta-feira, que é os 8,02. Aliás, nós temos um pivô importante aqui, que é o 8,12, tá? Então, observem aqui a Marfrig. Se romper por acaso os 8,02, tá? Vou marcar para vocês aqui. Então, vou colocar ela aqui nos 8,02. Se romper 8,02, tem um objetivo aqui em 8,12, tá? Então, bastante próximos aí, esse objetivo, bastante próximo esse objetivo. Rompendo 8,02, que foi a máxima lá de segunda-feira, alvo aqui em 8,12. Vou apagar esse 8,02 para facilitar para vocês. Rompendo 8,12, gente, nós temos objetivo aqui na região dos 8,72, tá? Então, que seria o topo anterior aqui do semanal, lá do diário também, ela fica muito bonita, tá? Então, Marfrig, próxima de montar aí um pivô de alta no semanal, caso rompa aí os 8,12, tá? Então essas eram as recomendações de compra para o dia de hoje. Vamos então para a venda, apenas 4 ativos para venda. Temos aí Brasil Foods, BRFS3. Então interessante aqui a Brasil Foods, vou mostrar no semanal para vocês. Observem a subida que ela fez aqui. Então nós temos na semana passada ela dando um sinal de venda e essa semana ainda não deu, tá? Segunda-feira foi um volume pequeno. Mas observem que a gente veio aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de uma alta consistente, alta máxima histórica do papel, e ela tem tudo para ceder agora, para corrigir nessas médias aqui até do semanal, tá? Então, se por acaso perder aqui essa mínima de 34,20, a gente passa a ter o primeiro objetivo nela aqui na região dos 33,31. Aí, perdendo esses 33,31, a gente abre alvo lá para a região dos R$33, tá certo? Então, essa é a Brasil Foods, o código dela BRFS3. Temos também a Braskem, BRKM5, também com possibilidade de ceder bastante a Braskem. Se perder aqui os 14,35, a gente tem objetivo aqui na região dos R$14, tá? Perdendo R$14, alvo aqui nos 13,21 e depois aqui na região dos 12,88
que seria essa mínima do ano aqui, tá? Então, essa é a Braskem BRKM5, repetindo, perdendo 14,35, alvo em R$14, depois lá em 13,21. Além da Braskem, nós temos a BTOW3, fez mínima forte lá na sexta-feira, segunda-feira acabou consolidando durante todo o pregão, e se perder agora esta nova mínima aqui, na região dos 11,25, ela tem tudo para continuar cedendo ainda mais. Tá? Então essa é a BTOW3, podemos traçar como objetivo para ela a região aqui dos R$11. Tá? Então vale a pena ficar de olho. BTOW perdendo 11,25, passa a ter objetivo lá na região dos R$11. Tá? Além da BTOW, nós temos também a Fibria, digitei errado aqui, FIBR3, então está aqui a Fibria, também bastante interessante. Se por acaso perder aqui essa mínima de 13,68, a gente passa a ter objetivo da Fibria aqui nessa mínima do ano, na região aqui dos R$13,16 que vocês veem aqui. Tá? Então essa é a Fibria, o código dela é FIBR3. Nos interessamos por ela perdendo aí 13,68 com alvo em 13,16. Essas eram então as recomendações do dia para vocês, tá, pessoal? Estou vendo que o pessoal não pediu nada lá no chat. Nós temos então vários ativos consolidados no dia, tá? Ativos que não tem muito que a gente falar, que a gente prefere não recomendar, são esses ativos, tá? Que estão consolidados. Não precisam nem anotar isso porque está consolidado mesmo, mas caso alguém esteja interessado num desses ativos, vale a pena a gente citar. São eles, eu vou mostrar para vocês que a gente tem tempo aqui, CSNA3, então está aqui muito consolidado, sem direção. Temos GGBR4, também bastante consolidado, também sem direção. Nós temos Usiminas, também bastante consolidada, sobe num dia, cai no outro. Observem a quantidade de invertidos, contra-ataques, candle de reversão, enfim, muito complicado trabalhar com Usiminas. Temos também construtoras, RZID, vocês podem visualizar aqui, bastante consolidada, subindo num dia, caindo no outro. Temos Cirela, também muito consolidada. Temos PDG, temos MRV, temos Gafisa, MMX M3 também consolidou bastante aqui, totalmente sem direção, não tem muito o que falar dela. Temos OGX P3, também bastante enrolado, também sem direção. Temos Petrobras, também bastante consolidada, já sem direção, deixando dois candles aqui bastante estranhos. O primeiro um candle de reversão aqui logo após um sinal de compra nas médias. Então bastante complicado também. Vale 5, também bastante complicado, há vários dias sem movimentar. Então o mercado parou, né, gente? Os últimos 4 pregões aí foram muito difíceis, o mercado parou, está todo mundo aguardando aí alguma definição. A Europa continua preocupando, a instabilidade lá na Europa continua afetando os mercados, então não tem muito para a gente falar, tá, pessoal? Então esses ativos aí estão bem consolidados. Para swing trade, nessa bagunça que estão os gráficos que eu mostrei para vocês agora, não temos nada, não temos nenhum ativo interessante aí para swing trade neste momento, ok? Então vamos lá, vamos ver as análises que o pessoal está pedindo lá no chat. A Zélia pede lá o YouTube 4. Zélia, o YouTube a gente não está recomendando nada, tá? O que ele fez aqui subiu muito forte, devolveu tudo, fechou negativo. Então a gente até recomendou ficar de olho para compra, interesse para compra no Banco do Brasil e no Bradesco, mas o Itaú não tem o que falar, tá? Depois de estar subindo forte, devolveu tudo, então acaba complicando um pouco a nossa situação aqui do Itaú, tá? Então não recomendo nem compra nem venda nela, tá? Bom, nós temos a CSN já foi, Gafisa e OGX, velho, estão naquela lista da consolidação, da grande consolidação. Aí nós temos aqui o nosso amigo Marcos, ele pede aqui a CEMIG 4. Antes de mais nada, nosso amigo Paulo diz lá, professor, sou novato na Bolsa, o senhor pode depois do pregão conversar comigo para eu tirar umas dúvidas? Paulo, vou pedir para a Silvia te explicar como é que você entra lá na nossa sala de aula virtual, lá no Ventrilo, tá? Então você vai acompanhar a abertura com a gente lá no Ventrilo.
Depois da abertura, a gente vai conversar com você, vai tirar suas dúvidas lá, com toda certeza. Tá? Então, Silvio, por favor, explica para o Paulo lá, cola o link para ele. Se for preciso, faz uma instalação remota, explica para ele como é que ele acessa o nosso curso ao vivo para poder fazer esse atendimento depois. Após a abertura, a gente vai ter o maior prazer em conversar com você, viu, Paulo? Seja muito bem-vindo aí. Bom, então o pessoal pede lá CEMIG 4. Então aqui está a CEMIG. Cara, a CEMIG está num ponto interessante aqui. Ela tem algo bastante interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui no gráfico semanal, aqui nos 29,94, tá? Então observem que ela chegou a fazer mínima aqui no semanal, subiu muito forte e está testando esses pontos aqui, tá? Então eu diria que a CEMIG, se fosse um ativo de mais liquidez, a gente poderia até recomendar a partir do 29,76. Mas como a liquidez dela é um pouco mais baixa do que o normal que a gente está acostumado a tradar, então vamos trabalhar acima de R$30 com ela, tá? Então tá aqui R$30, acho que pode ficar interessante aí para a CEMIG, tá? Se por acaso romper os R$30, ela pode ficar interessante, ela pode desenvolver, aí sim com objetivos ainda maiores, na região lá do 31 ou R$32, tá? Então, Marcos, CEMIG só a partir de R$30, ok? Bom, nós temos, além da CEMIG, nós temos a Klabin, KLBN4. A Klabin está corrigindo, tá? Então interessante, a Klabin deixou aqui um candle de reversão forte. Vamos ver como é que foi o volume desse movimento dela. O volume foi bastante baixo, tá? Então não dá para levar muito a sério esse candle ainda. Observe que o volume foi bem menor que o normal, foi o volume lá de segunda-feira. Mas de qualquer forma, a gente tem que ficar de olho nela, sim, para possíveis correções. Se perder aqui esse 6,51, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$6, tá? Então essa é a Klabin, o código dela KLBN4, perdendo 6,51, passa a ter objetivo aqui na região dos R$6, tá? O nosso amigo Valdir pede lá a TIM P3, então vamos ver lá a TIM P3. A TIM está cedendo forte aqui nos últimos pregões, tá? Montou um pivô de baixa, então você pode visualizar aqui, ela chegou a falhar topo, tá? Então não fez máxima aqui em relação a este topo anterior, pode observar aqui, e rompeu a linha média, tá? Então montou um pivô de baixa, isso é uma falha de topo, e agora ela tem dois pontos interessantes, tá? Se ela perder aqui 8,27, ela passa a ter objetivo na região dos 8,15 e perdendo os 8,15, alvo aqui embaixo na mínima lá de 7,51, tá? Então interessante aí a TIM P3, só muito cuidado com o volume dela, tá? É um ativo bem complicado de operar aí em função do volume, tá ok? Então só toma cuidado com relação a isso aí, tá certo? Além da TIM, nosso amigo Guerra, ele pede lá a Natura, Nato 3. Então vamos ver aqui a Natura, Guerra. Está aqui. Subiu muito forte lá na sexta-feira, tá? Então um volume até bem considerável, 55 milhões. E na segunda-feira ela não movimentou. Mas a Natura ela fica bastante interessante se romper aqui esses 37,19, tá? Então rompendo aqui 37,19, Guerra, ela passa a ter objetivo aqui na região dos R$40. 39,79, tá? Então bem bonita, bem interessante, claro, sempre com objetivos aqui nesses números redondos, né? Então aqui nos R$38, vocês podem ver que ela também tem algum tipo de ponto de interesse, e temos aqui também nos R$39, tá? Então também fica interessante aqui em R$39 a Natura, tá? Então rompendo 37,19, alvo em 38, depois em 39, depois lá nos 39,79, R$40. Não recomendo venda porque o ativo estava muito forte lá na sexta-feira e na segunda o volume foi muito pequeno, o dia foi muito estranho. Tá? Então eu recomendo você esquecer esse candle aqui de sexta-feira e trabalhar com este candle lá de sexta, que é um candle de alta muito forte, tá? Antes de encerrar, pessoal, eu queria convidar todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá o nosso site, www.interinvesteeducacional.com.br, acessar aqui curso ao vivo durante o pregão.
Então, acessando aqui o curso ao vivo, vocês já vão ter um botão para fazer aqui o cadastro de vocês. Fazendo esse cadastro, a nossa equipe vai entrar em contato e vai fazer a liberação para vocês a semana gratuita de 7 dias. Todos podem testar gratuitamente por 7 dias. Basta se cadastrar aqui no site, tá? Vocês já visualizam aqui a tela dos professores, que é onde a gente acompanha todo o pregão, índice futuro, Dow Jones, todas as operações são passadas ao vivo, tudo em tempo real para vocês. E um pouquinho mais embaixo aqui nessa mesma página, vocês têm o download do Ventrilo, caso vocês queiram instalar por conta da plataforma, basta fazer esse download aqui e se instalar conforme este vídeo tutorial que tem aqui em cima, tá certo? Então é extremamente fácil, em menos de 5 minutos vocês já vão estar acompanhando o pregão ao vivo com a gente. Se tiverem alguma dificuldade, acessem aqui o atendimento ao vivo, a Silvia vai atender vocês, ela é responsável aqui pelo atendimento ao cliente na Interinvest, e ela pode inclusive fazer uma instalação remota pela internet aí na máquina de vocês, do Ventrilo, se vocês tiverem alguma dificuldade, tá certo? Temos também um chat gratuito aqui na página principal, basta acessar nosso site então, vocês já vão ter aqui um chat gratuito, acompanham imediatamente a tela dos professores, logo na página principal, e vocês têm também aqui um chat gratuito, basta clicar aqui, é de graça, está disponível durante todo o pregão, a gente está colando as notícias mais importantes para vocês ao longo de todo o dia, e vocês podem acompanhar gratuitamente, tá, pessoal? Então é só acessar aí o nosso site, ok? Bom, gente, encerrando então o call, a gente vai ter aí um dia uma abertura bastante difícil, bastante enrolada, sem direção, sem muito movimento, talvez até com um pouco de volatilidade em função do feriado. Eu recomendo muita cautela nessa abertura, vamos tentar trabalhar com a maior confiança possível, então procurem focar nas operações de rompimento, que são sempre operações mais seguras, operações mais tranquilas, que eu acho que a gente vai conseguir aí sim então ter sucesso nas operações que a gente montar, tá, ok? Lembro também que nós estamos com inscrições abertas para o curso BMF, onde a gente ensina vocês a operar aí commodities agrícolas, derivativos financeiros lá na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Então, fazendo esse curso, você vai estar apto a traçar estratégias e a operar aí dólar, boi gordo, café arábica, soja, mini índice, enfim, ampliar seus horizontes, passar a trabalhar aí também com outros mercados, o que sempre é muito importante, né, pessoal? Muitas vezes a Bovespa está difícil, as ações estão consolidadas, a gente acaba trabalhando com PMF, como eu disse, dólar, boi gordo, café, e muitas vezes a gente vai lá para o Forex e acaba operando dólar-euro, dólar-iene, euro-libra, enfim. A gente tem que buscar mais opções, mais mercados, temos que buscar a tendência onde ela estiver. Então o curso de BMF acontecendo agora dia, se eu não me engano, dia 28 e 30, deixa eu confirmar para vocês aqui. Curso BMF 28 e 30 de novembro, uma segunda e uma quarta-feira, tá, das 19 às 21 horas, com o professor Rafael Brux, são inscrições abertas lá no site, tá certo? Um grande abraço, um excelente pregão. Aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até amanhã, pontualmente às 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.